Olá, meu nome é Hilário, Coisas da Vida, Pastor Hilário, estamos aqui mais uma vez, tá? Ainda não consegui consertar o óculos, mas vamos lá, quero que você entre na minha página e visite lá outros vídeos que eu tenho. Mas eu quero falar rapidamente, para não ser extensivo, alguns problemas que estão acontecendo no Brasil e no Rio de Janeiro. Guerra de países, China, outros países aí que estão em guerra. Brasil, caso do INSS, tá? Uma corrupção terrível que já vem desde 2016. A culpa é do João, a culpa é do fulano, a culpa é de Bolsonaro, a culpa é do Lula, a culpa é não sei o quê. E casos terríveis, violência do Rio crescendo assustadoramente. O Rio está um caos, crescendo assustadoramente com as suas violências, tá? Todo dia na reportagem você vê que morreu alguém, pessoas que matam as esposas e por aí afora, que não se pode dizer, mas coisas terríveis. Terríveis estão acontecendo. E não há motivo do crente ficar. Ah, meu Deus, não há motivo. Eu vou ler um trecho aqui, parece que você não lê muito a sua Bíblia, não. Se você lesse mais a Bíblia, você ia descobrir que essas situações de corrupção, essas situações de roubo, essas situações de violência, essas situações situações que está crescendo assustadoramente, o tráfico crescendo assustadoramente, isso não é nenhuma novidade para aqueles que têm Bíblia na mão. Porque está escrito aqui, olha só que coisa linda que está escrito aqui, eu vou ler para você. Você pode abrir a sua Bíblia lá no 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, capítulo 2, que diz assim: portanto, levantarão homens ruins, pois os homens serão amantes de si mesmo, homens amantes de si mesmo, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos seus pais, ingratos e ímpios. Você está vendo alguma novidade? Está vendo alguma novidade aqui do que está acontecendo agora? Sem afeição natural, implacável, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigo do bem, traidores. Tem mais, não termina aqui não. Traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedades, mas negam-a, pois afasta-se também desses. Por que essas coisas acontecem? Porque está escrito que iria acontecer. Está lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, 3, 4, e tem outros trechos mais que está escrito que os que levantarão homens dessa forma. Então por que você está assustado? Porque a violência está crescendo. Por que você está assustado porque roubo do INSS? Ah, estão roubando os velhinhos. Isso vai acontecer mesmo. Daqui para frente é só piorar as coisas. Pessoas caluniando umas às outras, pessoas atacando umas às outras na internet, pessoas brigando umas com as outras, um vizinho que não fala com o outro, um vizinho que agride o outro, e mais amigo do bem, amigo do mal do que do bem. E aonde entra a igreja nisso tudo? A igreja entra num contexto de saber que essas coisas não é novidade para quem está em Cristo. Não é nenhuma novidade. Isso já foi predito há 2000 anos atrás, que essas coisas no final do tempo iriam acontecer. Pessoas arrogantes, gananciosos, inimigo dos filhos, e os filhos tão rebeldes que vocês estão vendo aí. É a maluquice, é a boneca on board, que é uma bonequinha, que a mãe vai para a fila, ela vai para a fila do SUS, porque o boneco de plástico, de silicone, passou mal a noite todinha. Passou mal a noite todinha, e a mãe vai para a fila do SUS. Qual é a novidade que tem disso, de pessoas loucas? São pessoas loucas. Mas você não pode falar nada, porque eles estão dentro do direito dele. Pessoas que entram na fila do caixa com um bebê de plástico, achando que tem direito de passar na frente das outras pessoas, porque está com um bebezinho no colo. Separações que está pedindo indenização para o bebê de plástico. De plástico.
Mas isso te assusta em quê? Te assusta em quê? Alguém disse que um bebê desse tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, e tem olhos, mas não vê. Não te lembra alguma coisa do Salmo 115, não? Não te lembra de nada, não? Reflete um pouquinho nisso, começa a pensar. Ah, mas é os últimos dias da Terra, a Terra está violenta. E vai piorar. A tendência é piorar. Todos nós temos os direitos, mas nós não sabemos mais aonde termina os meus direitos. Meus direitos termina quando do outro começa, mas acabou esse limite, não tem mais limite. Quando você perde o limite, você corre o risco de não achar mais de volta a linha do limite. Aí já era. Vou repetir. Quando você perde o limite da situação, você perdeu o limite. Você corre o risco de não saber mais onde está a linha do limite. E você começa a fazer um monte de doideira. É o que as pessoas estão aí, eles perderam o limite. Quando eles perderam o limite, eles voltam, não acham mais a linha do limite imaginária e pronto, acabou. Daí para frente o errado vai estar certo para eles e pronto, acabou. Essa é a realidade hoje do ser humano. Então o ser humano perdeu o limite do caráter, da moral, da personalidade, da dignidade, de ser amigo do bem, fazer o melhor, não agredir as pessoas, não ir para a internet agredir ninguém, não ir para as redes sociais para agredir ninguém. Isso foi perdido o limite. Quando se perde o limite, não tem mais por onde voltar. Acabou, você perdeu a linha do limite. Não tem mais como voltar. Daí para frente, já era. É igual marginal. Por que marginal? Porque margeia. Ele margeia a lei. Quando ele margeia a lei, ele está por fora da lei. Ele se torna um marginal. Quando você bota uma luz no gato, tá? Ou gato na luz, como diz o outro, você está margeando a lei. Mas fique sabendo, alguém está pagando para você usar aquela luz. Alguém está pagando para você usar essa água. Alguém está pagando para você usar aquilo que você está usando e está dizendo que está levando vantagem. Eu estou levando vantagem. Você entra no supermercado, se alguém ficar te devendo 50 centavos, você arruma uma briga terrível. Mas se passar R$1, você chega em casa, não volta para devolver. Não volta para devolver. Mas você esqueceu que aquele caixa vai pagar aqueles R$1 que faltou. Mas ficou faltando 5 centavos na tua... Está faltando 5 centavos, é um direito meu. Hoje os homens estão cheios de direitos, mas não está cheio de deveres. Você tem que ter direitos, mas dentro do direito você tem os seus deveres. E nós ficamos mais com os direitos do que os deveres. Por isso que está esse caos, mas isso é bíblico. Isso não é novidade nenhuma para ninguém. Essa realidade, o cristão já sabe que isso vai acontecer. Sabe que os filhos não respeitam mais os pais, porque está escrito que isso vai acontecer nos últimos dias. É o que está acontecendo. Então, nós nos assustamos com isso. Nós não nos assustamos com esse caos, porque nós fomos avisados. Nós temos a nossa Bíblia e fomos avisados que isso iria acontecer. Só não perdemos o tempo de ler. Nós preferimos ler com ouvido. O que é ler com ouvido? A gente escuta os outros falar e já diz que leu. Escuta os outros falar. Aí os outros falam o que quer. Aí entra pelo teu ouvido, aí você diz, não, mas eu li, porque está escrito lá isso, está escrito lá aquilo outro. Nada disso. Preste atenção. A partir de hoje, pegue a sua Bíblia, leia mais ela. Leia mais, vê os versículos, principalmente o Novo Testamento. Analise e vê que essas coisas é mística que isso aconteça até o Filho do Homem voltar sobre a terra. Estou falando para os evangélicos. Para os evangélicos. Creia que é uma realidade. Não vai melhorar. Ah, mas tem roubo do INSS, que fulano rouba, que Beltrano rouba. Meu Deus, qual é a pessoa, qual é o ser humano hoje, que entra para a política pensando em não se dar bem? Que tem boas ideias. Mesmo que ele tiver boas ideias, chega lá dentro, já era. Ele vai ter que mudar de ideia, porque não vai ser aprovado nada. Eu me lembro do Tiririca, tá lembrado? Que ele dizia que não ia entrar mais na política, porque ele descobriu que lá é uma encenação, que toda a proposta que ele mandava não era aprovado. Chegou no outro ano e ele se candidatou. Por quê? A boquinha é boa, gente. A boquinha é boa, o dinheiro é bom. É emenda parlamentar, é mensalão, é outras situaçõezinhas que correm por fora, que todo mundo sabe disso. Não é nenhuma novidade mais isso, não é novidade.
Não é novidade que nós vivemos num país da corrupção, tá? E vivemos mesmo, não tem por onde fugir. Mas já estava escrito na Bíblia, não tem novidade nenhuma. Por isso que eu volto a bater a tecla. Para ser um bom cristão e entrar na política, eu acredito que fica um pouco difícil. Ou tu é um bom cristão, ou tu é um bom político. Você escolhe o que você vai querer ser. Mas não quero falar sobre isso, que isso aí é problema de cada um vai prestar conta de si para Deus, cada um faz da vida o que quer. Mas o que você precisa entender, que todas essas coisas, rumores de guerra, aí fala mal de fulano, de Beltrano, que Beltrano roubou, que Ciclano roubou, isso já estava escrito. Os homens gananciosos, eu não estou satisfeito só, eu não estou satisfeito só com 5 milhões, eu quero mais 5 milhões. E não estou satisfeito com os 10 milhões, eu quero mais 5, para ficar 15, porque é muito pouco. Essa é a ideia do ser humano. Quanto mais tem, mais ele gasta, mais ele quer. E vai continuar sendo ser humano. E vai continuar. Você vê, olha como está a situação. Médicos que não são médicos, professores que não são professores, policiais que se dizem ser policiais que não são, pastores que se dizem que ser pastores não são pastores coisa nenhuma, padres que diz padre que não é padre coisa nenhuma, e vai por aí afora, pessoas que dizem ser aquilo que não é, e mente para você. Você vê na televisão. No outro dia foi pego aqui um médico que estava trabalhando no SUS, que nem médico era. Só naquele mês ele medicou 1.000 pessoas. Só naquele mês ele medicou 1.000 pessoas. Olha o estrago que ele fez em 1.000 pessoas. Só naquele mês. E não era nem faculdade o indivíduo tinha. Ele deveria ser o quê? O SUS deveria ser responsável por ele, pela ONG, que contratou ele. Mas não adianta, não funciona. Nós estamos no país que podemos dizer, entre aspas, com a injustiça, e a Bíblia já dá esse direito de eu dizer que nos últimos dias levantarão homens amantes de si mesmo. Primeiro minha família, depois minha família, o que sobrar é para meus netos. Essa é a filosofia do homem. Então não adianta você querer fugir, o único jeito que tem é você se proteger. Como você vai se proteger? Você se protege você fazendo a tua parte, fazendo o melhor, fazendo o bem, tentando ser o melhor nessa terra, sendo a luz do mundo e sal da terra. Agora, esperar melhora? Não espera. Pode entrar fulano, pode entrar Beltrano, pode entrar Ciclano, pode entrar Pedro, pode entrar Paulo, pode entrar Tiago, pode entrar Hilário, que não vai adiantar. Vai continuar. Em outros países, é que vocês não moram lá, mas também está quase a mesma coisa. Tem países que estão pior. Tem países que estão pior do que o Brasil. Nós só enxergamos o Brasil, mas tem países que estão pior. Mas isso já é mister que isso aconteça, é necessário que isso aconteça. Tá? Então, encerrando por aqui, quando você vê essas coisas acontecendo, não fica, oh meu Deus, que desespero, não. O teu Deus, através da palavra dele escrita para a humanidade, já deixou para você que nos últimos dias levantaria toda essa situação que você está vendo. Então, para o cristão, não tem nada de novo. Fique com essas palavras. Infelizmente, não é uma boa palavra, mas é a realidade. Homens amantes de si mesmo. Não sabe aonde terminam os seus limites. E quando ele perde a linha do limite, ele perde a linha da realidade, do fato do que está certo e o que está errado. Então, que Deus abençoe vocês e até a próxima. E não se esqueça, dá uma olhadinha em outros vídeos, tá? Não deixe de deixar o joinha, dá uma olhadinha nos outros vídeos que nós fizemos, temos vários vídeos aí, tá? E dá uma olhadinha nos vídeos. Breve, muito em breve, quando entrar a verba, mudaremos o óculos e também mudaremos o cenário. Será outro cenário, postaremos vídeos mais completos em relação a mostrar outras situações e por aí afora. Estamos caminhando e vamos chegar lá. Gostaria do seu like e que Deus te abençoe. Fique na paz.